A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao De Jovem para Jovem, uma iniciativa de explicar passagens bíblicas de uma forma simplificada. Se você não é jovem, mas gostaria de saber mais sobre a Palavra de Deus, você é muito bem-vindo aqui. Hoje vamos falar sobre como perseverar na fé em tempos de crise. Há momentos da vida onde parece que Deus está em silêncio. A nossa oração já não flui mais e nos sentimos fracos. Oramos e pedimos um direcionamento, uma resposta a Deus, mas recebemos então somente o silêncio. Diante disso, nos sentimos abandonados por Deus, mas isso não é verdade. A Bíblia nos instrui então como passar por esses momentos, como enfrentar então os momentos de crise. A Bíblia mesmo vai nos dizer então que esses momentos de silêncio de Deus não significam um abandono. O Salmo 13:1 diz: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Vemos aqui que Davi expressa justamente esse sentimento que sentimos. Expressa então sentir esse abandono de Deus diante do silêncio dele. Ele coloca em palavras aquela emoção que muitas vezes não conseguimos expressar. Esse sentimento de que Deus não me respondeu, então Ele me abandonou. Mas isso não é verdade. O silêncio de Deus, então, não é o abandono, mas sim, muitas vezes, a prova da nossa fé. Se seremos fiéis apesar do silêncio de Deus. Se seremos, então, servos fiéis confiando nele. Aqueles que esperam no Senhor, então, podem acreditar que Ele está trabalhando no seu favor. É sobre esperar nele. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, aqueles que esperam no Senhor, apesar do processo de espera ser doloroso, ser cansativo, eles têm as suas forças renovadas, pois eles estão esperando no Senhor. Esperando então que as promessas se cumpram na sua vida, crendo que o Senhor assim fará. Vemos aqui então que perseverar é acreditar. Acreditar que o Senhor pode cumprir na nossa vida. Vemos nos evangelhos e em muitas passagens as promessas que Deus tem para nós. João 5,17 diz: Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, muitas vezes, é nesse silêncio de Deus que Deus está trabalhando. Deus trabalha, então, no invisível, naquilo que não vemos, para produzir em nós um caráter visível. Pois muitas situações, circunstâncias só mudam quando vem a mudança interna primeiro. Então, a mudança de posicionamento, de atitude diante das situações. Então, é isso. É crer na palavra de Deus, acreditando que Deus está, então, trabalhando em nosso favor. Acreditando que as promessas de Deus irão se cumprir. Pois, então, Ele tem planos maiores e muito maiores do que imaginamos. A nossa mente imagina algo muitas vezes muito pequeno perto do que Deus tem para nós. São planos maiores e melhores. É isso que a palavra nos promete. Fala também que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se é boa, perfeita e agradável, por que não esperar nele? Então é acreditar que mesmo sem sentir que Deus está trabalhando em nosso favor, Ele está. É crer, é confiar em Deus. Vemos que somos chamados então a acreditar. A fé, ela vem então do acreditar em Deus, ter a nossa fé firmada nas promessas que Deus nos faz. Firmada em Cristo, na promessa então da vida eterna ao lado dele, nas promessas de recebermos então, ainda em vida, o cumprimento das promessas que foram feitas, mas principalmente receber pela nossa fidelidade o galardão. Vemos que na Bíblia muitas pessoas passaram por momentos de crise, mas foram perseverantes. A história de Jó é um bom exemplo. Passou por uma grande provação.
Então ele perde tudo o que tinha. Mesmo sendo tão temente e fiel a Deus, ele perde tudo. Mas Jó libera uma palavra muito interessante. Ele diz que após passar por toda a sua provação, que ele veio então a conhecer a Deus. Antes disso, então, ele não conhecia Deus. Ele só ouvia falar de Deus. E quantas pessoas já ouviram falar de Deus, mas não conheceram a Deus, não chegaram então a se aproximar de Deus? E hoje conhecem, pois justamente passaram por situações de crise, passaram por provações. E hoje então conhecem a Deus de verdade. Muitos vêm então a Deus por momentos de crise, buscam a Ele. Mas então Deus espera que a gente seja perseverante mesmo em meio às crises, pois elas podem vir. Mas então Ele espera de nós isso, sermos fiéis. Jó 1:21 diz: E disse, no saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então vemos aqui em Jó 1:21 ao 22, que Jó fala, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em meio a uma grande crise, uma grande provação, Jó disse, bendito seja o nome do Senhor. Então é um exemplo a nós, que em todo o tempo devemos bendizer o nome do Senhor, glorificar o seu santo nome, em todo o tempo. Indiferente então de ser uma situação boa ou ruim, é sempre sobre bendizer o nome do Senhor. Somos chamados a isso. Fomos criados para adorar a Deus. Então vemos aqui que mesmo em meio a tudo isso, Jó ele confiava em Deus. Por isso ele bendiz o nome do Senhor. Então vemos aqui que ele se manteve confiante e firme na sua fé. E vemos outro exemplo em 1 Reis 19, onde o profeta Elias, então, ele passa por um momento de grande perseguição. É um profeta muito usado por Deus, mas em um momento de ansiedade, de cansaço, exaustão mental, e ele resolve fugir para o deserto e libera então palavras tão duras. 1 Reis 19:4 diz: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele fala aqui sobre a sua natureza humana. O cansaço veio na sua vida e ele já não aguentava mais. Mas o Senhor conhecia então o seu coração, conhecia a sua mente, conhecia quem era Elias. Pois o Senhor então sonda mente e corações. Ele nos conhece os nossos momentos de fraqueza. E aqui era um momento de fraqueza na vida então de Elias. Por causa da grande perseguição, ele se sentia tão cansado que ele libera essa palavra tão dura. Mas do 5 a 8 a gente vê então o cuidado de Deus na vida de Elias, que provê então na vida dele o alimento, algo para beber, o descanso e uma direção a ele. Então, enquanto Elias precisava descansar, o Senhor cuidou dele. Vemos então em 1 Reis 19, 5 a 8. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então aqui, Elias ele teve um descanso físico e emocional. E com isso ele vai buscar o espiritual, ele vai até um monte de Deus. Vemos aqui então que perseverar também é cuidar do nosso físico e emocional. Para que a gente consiga então, diante das crises, se manter fiel também no espiritual. Elias aqui então, ele ganha uma direção, ir até um monte do Senhor. O Senhor me guardou então no momento de crise, e agora irei buscar ele no monte de Deus. Vemos então que nos momentos de crise muitas vezes não temos força para nada.
Mas é nesses momentos de crise que devemos confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Seja então no deserto ou na bonança, o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor cuida de nós em todos os dias de nossa vida. E Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe tudo o que sentimos. Mas mesmo assim Ele espera que a gente venha até Ele e deixe em suas mãos tudo o que estamos sentindo. Que venhamos então desabafar com Ele, pois Ele nos conhece. Em 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então aqui Paulo, ele escreve sobre a sua confiança, a sua convicção em Deus. Ele tinha uma fé tão grande que apesar das perseguições, então ele escreve sobre continuar, sobre não estar desamparado. Mesmo que venham perseguições, aflições, tribulações nas nossas vidas, não estamos desamparados, pois Deus está então cuidando de nós. Somos chamados a ter fé mesmo em meio a crises, pois o Senhor está cuidando de nós. Maior é o Deus que está nos céus e cuida de nós do que os nossos problemas. Vemos então que em tempos de crise é muito perigoso a nós, pois então podemos esfriar espiritualmente. E esse esfriamento não vem então de um dia para o outro. Ele vem dia a dia. Vem a crise, então paramos de orar, paramos de ler a Bíblia, paramos de buscar a Deus. E com isso perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mateus 24, 12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quando fala do amor se esfriar, também fala sobre o amor ao próximo, mas aqui também o amor e a paixão por buscar a Deus. Isso aqui fala sobre os últimos dias, mas já estamos chegando aos últimos dias. As promessas estão se cumprindo. Então vemos que o amor está se esfriando na igreja, em nós cristãos. E os momentos de crise vêm e nos derrubam. E com isso já não lemos mais a Bíblia, não oramos, não buscamos a Deus como buscávamos. Para vencer esse sentimento, então, que vem a nós e nos derruba, precisamos, então, nos mantermos firmes. Mesmo sem ânimo, orar. Mesmo que seja um curto período, só falar: Senhor, eu estou cansado. Eu preciso da sua ajuda. Abra seu coração para Deus. Ah, mas eu não tenho forças mais para ler a Bíblia. Tente ler um versículo. Tente se conectar com Deus mesmo em meio à sua crise. Para que Ele esteja presente durante a sua crise, você também precisa buscar Ele. Ele conhece o nosso cansaço. Ele sabe sobre a nossa natureza humana. Mas Ele espera que a gente, mesmo em meio à crise, seja perseverante e busque a Ele. Para vencer isso, então, é preciso que a gente coloque lenha nessa chama que há dentro de nós, a chama de buscar a Deus. Em 2 Timóteo 1,6 diz: Por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Aqui Paulo, então, ele fala a Timóteo sobre os dons. Mas, nesses momentos de crise, muitas vezes os dons que há em nós adormecem. O dom que tinha de cantar, de pregar, de profetizar está adormecido, pois a crise foi tão grande que a pessoa já não tem mais ânimo. Então, para que haja esse ânimo de novo, que haja esse renovo sobre a nossa vida, nós também temos que entregar algo a Deus, entregar o nosso melhor, orar, ler a Bíblia, buscar a Ele de verdade. Então é um chamado aqui sobre reaviver os dons, sobre nós nos colocarmos diante de Deus buscando a Ele. Então, vemos que tudo isso aqui é sobre a busca diária a Deus. Em Abacuque 3, 17 e 18 diz: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então aqui vemos que para passar então por esse momento de crise, devemos então aqui
não depender das situações, mas escolher então ser perseverante. Perseverança é escolher acreditar apesar das circunstâncias. Então as circunstâncias estão ruins, mas eu acredito que Deus está trabalhando em meu favor. Eu acredito que o Senhor está cuidando de tudo, mas é inevitável que chega momentos onde a gente chora perante Deus, onde a gente se coloca diante dele, mostrando as nossas fraquezas. E devemos apresentar as nossas fraquezas para Deus, pois Ele então nos conhece, nos consola e nos acolhe nesses momentos. E Ele está sim trabalhando em nosso favor. Então, para perseverar na prática, a gente precisa cumprir algumas coisas. Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pela palavra, pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então vemos que a pregação vem pela palavra e a palavra é de Cristo. Então precisamos estar lendo a Bíblia, para que a Bíblia seja uma âncora que nos mantém firmes apesar do momento de crise. Então vem esse momento de crise que balança o seu barco, mas aquela âncora que é a palavra te mantém firme. Vemos que a palavra é de Cristo. Cristo, ele é então o nosso Redentor. É aquele que nos ligou novamente com Deus, que nos restaurou como filhos de Deus. Então somos filhos daquele que é o Deus Altíssimo, que tem poder para curar, libertar, para fazer prosperar. Então por isso que temos que ter fé na palavra. A palavra nos aponta muitas coisas, muitas promessas para nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Então aqui vemos que a gente tem que se manter orando mesmo em tempos de crise. Pois então levar a Deus as nossas preocupações faz aquietar o nosso coração. Senhor, eu quero ouvir a sua voz, aquieta o meu coração, eu estou passando por isso, essa situação está difícil, entregue a Ele as suas preocupações. Vemos aqui então que para ser sensível a Deus é preciso então orar em todo o tempo. É preciso estar em conexão com Deus para que a gente entenda a sua vontade. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então aqui vemos que estar em uma comunidade que ora uns pelos outros, que está unida então em oração, em palavras de bom ânimo, é então estar levantando aqueles que estão fracos. O irmão está fraco, eu oro, libero uma palavra de bom ânimo para ele e ele se levanta. E ele continua na sua batalha. Todos nós então temos batalhas internas a vencer. Contra o desânimo, contra a nossa própria carne. Então estar unidos em oração, a família, amigos, irmãos em Cristo, é a melhor forma então de ser perseverante na prática, pois um ajuda o outro. Também tem algo muito importante. O Salmo 103, 2 diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então relembrar tudo que Deus já fez na nossa vida é uma boa forma então de ser perseverante. Por quê? Quando relembramos todas as orações que fizemos no passado e hoje estamos vivendo, percebemos que o Senhor nos ouviu e cumpriu tudo em nossa vida. Seja um casamento, seja um filho, seja um carro, uma casa, um emprego, seja o que for que a gente pediu e hoje estamos vivendo, traz a nós esse sentimento de estou sendo cuidado por Deus. Deus está realmente cuidando de mim, porque tudo que eu disse em oração eu apresentei somente para Ele se cumpriu na minha vida. Então o Senhor traz a nós esse alento de o Senhor me ouviu. E Ele está nos ouvindo. Muitas vezes não vai se cumprir da forma que esperamos, porque o Senhor tem planos então maiores e melhores para a nossa vida. E Ele aqui está nos falando então que Ele nos conhece e Ele conhece as nossas fraquezas e Ele está cuidando de tudo. Basta a gente confiar nele então. É sobre confiar em Deus e apresentar a Ele as nossas preocupações e aflições.
Então aqui o silêncio de Deus é um chamado à maturidade na fé. A crer mesmo sem sentir que Deus está trabalhando em nosso favor, porque Ele está. É um chamado a nós a confiar nele. Bom, espero que essa mensagem tenha falado dos vossos corações, que Deus continue abençoando a todos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo os vídeos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada. Então, até o próximo domingo, onde voltamos com mais um vídeo. Até domingo.